Tem que ter postura para tudo, né, Neide? O que você pode pontuar para a gente de principal na nossa postura, principalmente no ambiente de trabalho? Olha, bom dia. Bom dia. Novamente a gente vai falar um pouco sobre a ergonomia. Só lembrando que é muito importante, esse tema hoje é bem relevante com relação a gente falar a ergonomia no home office. A tecnologia veio, pegou para todo mundo, muita gente começou a trabalhar em casa. E aí essas empresas, por exemplo, foi uma empresa que colocou o colaborador em home office. É importante que essa empresa ela tenha a noção e a responsabilidade de deixar esse ponto e esse posto de trabalho adequado. Mas digamos que eu não tenho uma empresa e eu trabalho da minha casa no home office, eu trabalho da minha casa, eu não tenho um escritório. O que eu posso fazer para que esse meu ambiente fique adequado? É muito importante que você leve em consideração a cadeira que você tem. Ah, Neide, eu não tenho condições de comprar uma cadeira nesse exato momento, eu não tenho condições de comprar uma mesa nova, eu preciso iniciar meu trabalho, eu estou iniciando aqui. Então, é importante que você tenha noção, pelo menos, da biomecânica do seu corpo. Então, o que eu posso fazer para que eu melhore isso? Eu tenho que comprar isso imediatamente? Talvez não imediatamente, mas eu preciso fazer com que eu tenha essa grana futuramente para fazer isso. Você acabou de falar de economia. Então é interessante que eu comece a guardar uma certa reserva para começar a fazer isso. Mas vamos voltando aqui para a parte do posto de trabalho. O que eu tenho que ter os cuidados? A altura do meu computador, eu não consigo porque eu não tenho nada aqui embaixo. Sei lá, faz um apoio. Hoje tem umas... a gente usa aquelas barras de isopor, aquelas que são a mais grossa, aquelas peças, você pode comprar, botar embaixo como se fosse uma mesa, você dá para improvisar, em condições, o que a gente chama de improviso. Esse improviso tem que ser para a vida toda, né? Ele está dando dicas de improviso? Não. Eu estou pontuando que essas pessoas que talvez não tenham imediatamente a condição financeira de estar deixando o posto de trabalho adequado, é importante que ele deixe ele, pelo menos, na altura adequada, a cadeira, ele fazer tudo aquilo que ele tem que fazer, como pegar a cadeira, Neide, minha cadeira é de madeira, ela é um pouco dura, sei lá, coloca uma almofada, embaixo do pé, coloca um banquinho, alguma coisa, até então você poder chegar ao ponto de botar esse posto de trabalho adequado. A outra parte que é importante, que eu sempre friso, você está trabalhando em casa, não esqueça do detalhe que você tem que, a cada uma hora de trabalho, você está revezando, você está dando uma volta, você está levantando do posto, você está saindo do computador em si, naquele momento. Neide, mas aí talvez eu trabalhe, sei lá, eu não posso sair porque eu estou trabalhando no home office e o meu trabalho ali não permite. Beleza. Mas, na maioria das vezes, você não tem com quem trocar. Beleza? Também não tem. Mas faça uma pausa. Pelo menos uma ou duas pausas durante 4 horas ininterruptas. Não fique trabalhando as 4 horas ininterruptas, porque isso pode trazer um problema para a sua coluna, para a sua visão oftalmológica, para a sua cabeça, que você pode ficar com dores, pode desencadear uma enxaqueca, enfim. Tem outros problemas que você pode desencadear fazendo isso de uma forma que não seja totalmente a forma correta. Bom, Neide, e é claro que a gente tem que se preocupar com os móveis, com os equipamentos, com essa questão que você falou, que é da gente fazer uma atividade física, de levantar pelo menos, né? Fazer uma caminhada dentro de casa, ou ir fazer uma outra coisa, não ficar sentado diretamente. Mas é como você falou, tem gente que é contratado para trabalhar em home office. E as pessoas que montam seu escritóriozinho dentro de casa mesmo, né? O que é o principal, além da cadeira, da postura, né? A gente está falando de postura, o que é principal que eu devo me preocupar? Eu não tenho condições de comprar uma cadeira altamente adequada, mas eu fiz esse improviso por um determinado tempo. Uhum. E no caso dos pés, no caso das minhas mãos, enfim, de outras partes do corpo. Vamos lá. É importante lembrar que quando a empresa contratou o colaborador e ele colocou ele em home office, ele tem por obrigatoriedade entregar esse posto de trabalho adequado. Então, nesse momento, ele tem que verificar se esse ambiente desse colaborador, ele tem condições dentro da casa dele. Muitas vezes, você pega um colaborador, hoje dentro da tecnologia, muitos já tem isso. Sim. Ele já tem o seu posto de trabalho adequado.
Digamos que eu peguei uma pessoa que vai fazer, sei lá, trabalha na TIM, trabalha na Vivo ou na Claro hoje. Um exemplo, eu estou citando algumas empresas que existem em essa parte de tecnologia, que é o que a gente chama de call center, né? E aí o que acontece? A maioria dessas pessoas, quando vão trabalhar home office, elas dizem, não, tem o meu posto de trabalho. Na verdade, elas têm um computador. E uma mesa, uma cadeira e olha lá. E a mesa e a cadeira. E às vezes nem é a mesa e a cadeira adequada, né? E aí, na maioria das vezes, é importante que você lembre que o posto de trabalho adequado não se resume só à mesa e à cadeira. Ele se resume à mesa e à cadeira, ele se resume ao mouse que você vai usar, o apoio do mouse, o apoio do teclado, a parte de pés que você vai colocar ali. Então, enfim, existem outros postos, outros pontos que são importantes você levar em consideração. Como a gente está falando mais para o home office, voltado para aquelas pessoas que são voltadas para a dona de casa, digamos assim, o que é que ela tem que ter o cuidado? Ah, Neide, não tem condições de comprar um apoio o meu mousepad com apoio. Eles são baratos, eles não são caros, então faz um investimento. Você chama de barato? Pode falar o valor? Não, acho que não tem problema nenhum. Não, eu acho que é... Pode falar a marca, valor pode. Não, o valor é R$25, é barato. Então é considerado um bom preço. A gente fala de mousepad. E tem que você pede hoje, você pode pedir nas redes sociais, quem gosta aí de pedir nas lojas virtuais. Nesses negócios aí de internet. Isso, nas lojas. Eu não sou muito da tecnologia de estar comprando, né? Eu não compro muito por internet. Então, mas a minha filha, por exemplo, ela gosta de comprar. Ela compra essas coisas e ela compra bem baratinho. Não, pesquisando acha, né? E acha, é bem baratinho. Então, são coisas que você pode adaptar, que eu estou falando. Acessível. E eles são bem acessíveis, essa parte. A parte de você comprar o mousepad, o apoio de pés, a mesinha do computador, que você compra hoje, você pode comprar ela com plástico. Por exemplo, a gente está vendo alguns... Sim, mostrando alguns móveis, né? Vamos falar um pouquinho desses que você está mostrando. Você pode parar um pouquinho numa das imagens? Essa cadeira, por exemplo... Acho que ela é corrida mesmo. Isso é um posto de trabalho, né? Ótimo. Então, um posto de trabalho em casa. A cadeira está mais ou menos. Ela precisava de um ajuste de braço, mas essa cadeira dá para mim ficar um pouco... Dá para me ficar um pouco, não dá para me ficar, por exemplo, trabalhando o ano todo numa cadeira dessas, porque aí eu corro o risco de ter uma Léo, uma Dorte. Mas a cadeira é um pouco confortável, depende também do que eu estou passando, quanto tempo eu estou passando. E essa aí, por exemplo, Neide? Essa daí, por exemplo, ela já tem um apoio de braço, exato, então já tem um pouco. Melhor, né? Mas o posto de trabalho já está mais ou menos ajustável. O computador ele já tem uma altura, dependendo da altura da pessoa que tiver em frente a esse computador, talvez ele já seja agradável, né? O ambiente, eu estou vendo aí plantas. Então, é importante você ver isso também, a parte que você fala, quando a gente fala da decoração, mas não só isso. Porque quando você tem um ambiente de trabalho que ele está muito poluído, você também se perde. Tudo então, na dosagem certa, né? Tudo na dosagem certa. A luz é muito importante. Essa luz, ela vai me ajudar em quê, Neide? A luz precisa ser clara. Tem gente que adora uma luz escura no computador. A gente tem a luz azul do computador. Essa luz é a luz ideal. Mas eu não posso esquecer que eu não posso deixar esse computador no escuro e eu ter só a luz do computador. Então, eu preciso da luz do ambiente, ela precisa estar adequada. Muitas vezes, se eu estiver dentro de uma sala, que ela é toda, digamos um exemplo, a sala é preta, está ideal para o ambiente de trabalho? Ela não está ideal, porque quando você está numa sala que ela é muito escura, você tem a sensação de sufoco. Você tem a sensação que aquele ambiente está pesado. Então, quando a gente fala disso, a gente também está falando de qualidade de vida. Muita luz também não é bom, né? Muita luz, ela vai remeter a uma claridade excessiva. Não, e pode prejudicar a sua pele, pode queimar, porque as pessoas acham que a nossa pele só vai queimar se eu estiver no meio de um sol e talvez a luz queime. Essa luz aqui que a gente está, dependendo da quantidade de luz, eu não estiver usando proteção, eu posso ter consequências depois. E os dermatologistas indicam o protetor solar, às vezes até mesmo dentro de casa. Quando você for dormir. E dentro de casa mesmo. Se você dormir de luz acesa, então use protetor. Se você dorme no escuro, não precisa. Mas se você dormir com a luz ali acesa, é importante que você faça isso. Então, esse também posto tem de trabalho... casos de doença que eles pedem para usar durante o dia mesmo dentro de casa. Diga, Neide. Tem um posto de trabalho que está passando, que é uma mesa de madeira que ele está sentado num banco. E então, ali no sofá, né? No sofá. Então, às vezes, até quando eu vou sentar no sofá, eu tenho que ter o cuidado de como sentar nesse sofá.
não se jogar. Por exemplo, eu me jogar e deitar um pouco, Essa posso. cadeira é boa, só não eu tem... até posso. A cadeira mas ela falta apoio. Sim. Ela falta, ela é muito bonita. O design da cadeira é lindo. É lindo, mas ela não agrega aquilo que a gente chama de ergonômico. E você citou antes o nome de uma doença que a gente pode ter, porque a gente só pensa que, vou ter dor na lombar, mas você citou... Você pode ter hernia discal, você pode ter ciático, você pode ter problema. A hernia discal, ela já vai promover aí a dor no ciático, que pode ter desencadear uma série de outros problemas. Por exemplo, essa posição de braço, você pode desenvolver, você pode desencadear bursite, tendinite, tudo aquilo que pode ser de ite, que pode ir pro braço, aí você vai ter aí bonitinho, se você ficar trabalhando dessa forma durante muito tempo. Outra coisa que você observa é que ela está sentada. Esse não é o modo de você sentar. Quando eu sento dessa forma, eu vou estar fazendo com que a minha circulação ela não fique totalmente, digamos que, adequada. Ou a forma como ela está sentada, nenhuma cadeira é. Ou a forma como essa criança está no sofá também. Então, outra postura errada, postura errada. Então, o que a gente tem que fazer? Neide, postura é muito chato. Eu não tenho. É só policiamento. É só você se policiar. Às vezes não precisa nem você andar se corrigindo. Você automaticamente, quando você começa a fazer o certo, você já vai sentar e já vai estar certo. Você já não vai se jogar de uma vez. Então, a gente evitar que você fique doente no seu posto de trabalho, ou que você tenha um afastamento, ou que você tenha uma LEO, uma DORT, não é só para a empresa, você está salvando a sua vida mesmo, você está ali buscando saúde para você. Saúde. Então, quando a gente cuida da gente mesmo, isso tem um prazer, isso tem uma satisfação por trás. E aí, o mais importante disso é que a ergonomia, às vezes, eu às vezes friso muito isso, porque quando eu chego num local, as pessoas só acham que o importante daquele local é a cadeira e o posto de trabalho. Não é, gente. O posto de trabalho é importante, a cadeira é importante, a luz é importante, como é o clima daquele lugar, tudo isso importa, como é que está sendo acolhido aquele colaborador ali dentro. Então, tem todo um contexto por trás. A ergonomia, ele é saúde e bem-estar em todos os ambientes. Então, a gente tem que pensar nele como um todo. A ergonomia, ela não é uma parte, ela é um todo. A gente cobre toda a parte importante ali daquela empresa. Bom, e aí eu também queria que você falasse um pouquinho, que você lançou um livro, né, na sexta-feira sobre o assunto. Pode falar um pouquinho do livro para a gente? Sim, com prazer. O livro foi lançado, foi o livro Ergonomia para a Área Técnica, que foi aonde mais eu tive experiência, foi com tecnologia, né, com os meninos da tecnologia. Então, eu resolvi os protocolos, as quais a gente oferece e a gente faz no nosso dia a dia. Eu resolvi protocolar isso e montar e fazer o livro. Olha aí que legal. Então, o livro, ele traz informações justamente para esses postos de trabalho no home office. É muito importante, se você adquirir o livro, você vai conseguir pegar tudo aquilo que você precisa para ter um posto de trabalho adequado. Com o posto de trabalho adequado, com todas as dicas que você precisa na área de iluminação, de como manter o equilíbrio, de como fazer os exercícios na hora das pausas, de quantas pausas você vai precisar, enfim. Lá tem mais detalhado, o que você está falando aqui, bem mais detalhado. Né? Tem detalhes de como você vai fazer isso. E qual seria a forma, Neide? Eu preciso ter a Neide aqui imediatamente? Não, se você tem só um posto home office, você consegue, através do livro, visualizar o que você precisa ali imediatamente. Talvez você precise de uma orientação, Neide, mas eu preciso do laudo, eu preciso do laudo para fazer a prevenção. Ótimo. Aí você pode entrar em contato e a gente faz o laudo. Mas lá já tem todo um passo a passo de como você montar esse espaço dentro de casa. E aí tá bem facinho, ele é todo ilustrativo, ele tem as imagens, ele tá lá autoexplicativo. Então, quem pegar, eu sei ler, eu consigo identificar as necessidades que eu preciso organizar ali no posto de trabalho. E o lançamento foi ótimo. Poxa, pena que você não trouxe um exemplar para a gente mostrar aqui. Da próxima vez, traga um exemplar, que a Vanusa certamente vai mostrar aqui. Aí também, para finalizar, eu queria te perguntar da questão das empresas. Você tem muita procura de empresas que estão querendo fazer essa adaptação para os funcionários que elas contratam em home office? E aproveito e emendo. E pessoas te pedem muita consultoria, porque nós estamos mesmo na era em que as pessoas estão optando por trabalhar home office, ou pelo menos meio expediente trabalhar home office. Sim, a gente recebe muitas demandas por home office.
A gente, inclusive, quando eu pensei nesse livro, foi justamente por isso, porque a gente faz atendimento home office, e aí foi uma facilidade que eu achei para implementar isso para essas pessoas que têm mais dificuldade. A outra parte que você falou, as empresas, sim, elas contratam consultorias, até mesmo pelo fato da necessidade, a obrigatoriedade agora ser, né, porque a gente tem a parte de prevenção de risco, e aí, via de regra, eu preciso estar com esse laudo ergonômico atualizado. Então, os laudos, ele tem uma durabilidade de 2 anos, por exemplo, eu faço um laudo hoje de ergonomia de trabalho, ele tem uma durabilidade de até 2 anos. 2 anos depois eu tenho que renovar esse laudo para ver o que mudou naquela função, o que alterou naquela empresa, enfim. Mas a gente tem sim demandas de ergonomia na área de consultoria, na área de treinamento, na área de palestra, em outras áreas que eventualmente completam essa parte de ergonomia.